nós vamos conversar sobre essa questão de como é que nós podemos utilizar o nosso cérebro para ficar cada vez mais conscientes de processos automáticos, de processos habituais que acabam fazendo com que as nossas escolhas sejam, na grande maioria das vezes, guiadas por estes programas automáticos que nós construímos ao longo da vida. Há vários estudos mostrando que até os 35 anos a nossa personalidade ainda não está totalmente formada. A partir dos 35 anos, todos os traços da nossa personalidade está totalmente formada, e mudar hábito a partir de então se torna uma tarefa mais difícil, porque nós ensinamos o nosso corpo, através de uma química específica, a produzirem os receptores para receberem esta química, e acabamos ficando viciados em nossas emoções. E fomos criando esses automatismos, esses programas que vão norteando as nossas escolhas. O que é mais belo de tudo isso é que quando a gente estuda a neurociência, a gente percebe que em cada comportamento, em cada atitude, existe um padrão de disparo, um padrão neuronal, uma certa sequência que representa aquele comportamento, aquele sentimento e até mesmo os nossos pensamentos. E nós temos praticamente 3 cérebros em apenas um único cérebro. O lobo frontal é o grande comandante do nosso cérebro. Ele é o CEO do cérebro. Ele tem praticamente 3 funções. Uma delas é de criatividade. Nós podemos utilizar a capacidade de criação a partir do momento em que a gente está disposto a aprender algo de diferente, a ter uma leitura de algo que eu não sei, aprender a dançar salsa, aprender a tocar um instrumento. Eu teria que buscar informações para que eu ensine o meu cérebro a aprender aquela habilidade. Então, isto é uma função do lobo frontal. Mas a gente vai conversar sobre isso outro dia. Hoje eu quero falar apenas da segunda função do nosso lobo frontal, que é a capacidade de metacognição. O que é isso? Metacognição nada mais é do que a capacidade que todos nós temos de pensar sobre os pensamentos, de pensar sobre aquilo que nós estamos pensando, de pensar sobre aquilo que nós estamos sentindo e pensar sobre o nosso comportamento. O problema é que nós não exercitamos essa capacidade como deveríamos, e quando nós estamos entregues às escolhas habituais, porque nós pensamos sempre da mesma maneira e tende a ter as mesmas escolhas, vão levar sempre aos mesmos comportamentos. Essas mesmas ações, esses mesmos comportamentos vão fazer com que a gente tenha sempre as mesmas experiências. E o resultado final desta experiência, dessas mesmas experiências que nós estamos tendo, é uma emoção, é um sentimento. Então, se eu estou pensando sempre da mesma maneira, eu estou tendo sempre as mesmas escolhas, eu estou tendo sempre as mesmas ações, os mesmos comportamentos, fazendo com que eu tenha as mesmas experiências, levando às mesmas reações emocionais, aos mesmos sentimentos. Estes sentimentos produzidos pela experiência vão reinformar o cérebro e fazer com que haja uma alimentação para que haja os mesmos pensamentos novamente. Aí nós criamos um automatismo, nós criamos uma reação habitual. E nós fazemos isso o dia todo. Nós pensamos cerca de 60 mil a 70 mil pensamentos dia. 90%
dessa quantidade de pensamentos que nós temos, ela é recorrente, ela é igual ao que nós pensamos no dia anterior. É uma tendência que eu traga o passado sempre para o presente. Essas reações emocionais que nós temos, seja ela de qual teor, ou é de ressentimento, ou é de mágoa, ou é de ódio, ou é de melancolia, ou é de depressão. Raras vezes nós temos reações de alegria, que deveria ser um hábito mais saudável a ser conquistados. Então as pessoas sempre me perguntam o que nós temos que fazer para nos tornarmos pessoas mais felizes. A primeira coisa é ficar consciente daquilo que nos torna infelizes. Se nós conseguirmos adentrar a todo o pensamento que leva a um comportamento de infelicidade, a todo pensamento que leva ao sentimento de ficar infeliz, de ficar magoado, de ficar triste, nós conseguimos pensar sobre isso e identificar. Isto é a metacognição. É isso que a gente tem conversado com muita propriedade nos nossos workshops, em que a gente propõe uma modificação, uma transformação através da meditação. A meditação nada mais é do que o exercício dessa metacognição, de nós começarmos a pensar sobre aquilo que nós estamos pensando. Então, se eu estou, na grande maioria das vezes, tendo processos infelizes na vida, eu tenho que começar a pensar sobre o que está me levando a esta infelicidade. O que está me levando a esse determinado comportamento? Quais os pensamentos? Para que haja sucesso neste processo de transformação, há necessidade de sinceridade e honestidade consigo mesmo. Poucas pessoas querem adentrar nesses aspectos do inconsciente. Por uma questão de paradigma, por uma questão de que a metodologia que elas foram ensinadas, o paradigma que lhe foi repassado durante anos e anos de estudos, é de que é o ambiente quem provoca a sua reação. Ela não está acostumada a pensar de uma maneira quântica, de uma maneira que a consciência seja a base de tudo, em que ela própria pode promover modificações no seu estado mental, intencionalmente. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de provocar realmente modificações em nossas vidas. Todas as vezes que nós temos um pensamento, por mais simples que ele seja, qualquer teor, nós produzimos uma certa sequência de disparos, um certo padrão de neurônios, de sinapses. Isso produz uma química. Esta química, produzida pelo pensamento, estimula centros límbicos a fazerem circular neuropeptídeos, que é a química do nosso cérebro límbico. A partir do momento que o cérebro límbico é ativado, ele produz esses neuropeptídeos que vão fazer com que centros hormonais ainda cerebrais sejam ativados a produzirem hormônios ligantes. E estes hormônios, eles vão informar todas as nossas células do teor do nosso pensamento. Então, se eu tenho sempre os mesmos pensamentos, levando sempre as mesmas escolhas, levando sempre as mesmas ações, levando sempre as mesmas experiências, eu vou ter sempre a produção da mesma química, levando sempre aos mesmos sentimentos, reforçando o mesmo pensar. Por isso que mudar hábitos nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso que adentrar nestes programas automáticos requer o treinamento desta habilidade da metacognição.
isto é uma habilidade, nós podemos treinar. E a meditação tem o propósito de nos tornar cada vez mais familiares com estes propósitos. De conhecer o software, o programa que está rodando em nosso corpo. Utilizar os 5% daquilo que nós somos para adentrar e comandar os 95% daquilo que nós somos. O problema é que nós criamos durante a vida uma mente analítica. Às vezes ela é muito espessa, dificultando nós adentrarmos conscientemente nos processos inconscientes. Mas com a insistência da meditação, com a insistência do exercício da metacognição, isso é totalmente possível. É possível a gente reprogramar o nosso corpo a obedecer ao comando de uma nova mente. Isso acontece sempre quando nós, médicos, recomendamos para o controle do diabetes, para o controle da hipertensão arterial, as pessoas a fazerem atividade física, a mudarem os seus hábitos alimentares, a mudarem o seu estilo de vida. Neurologicamente, o que acontece? Todas as vezes que eu me proponho a mudar um hábito, a começar uma atividade física, eu disparo uma nova sequência de neurônios, eu produzo uma nova química que vai informar o meu corpo daquilo que está fazendo. E aí, o corpo está começando a obedecer um novo estado mental. Por isso que o controle da hipertensão, do diabetes, melhora quando a gente faz uma atividade física, quando a gente está disposto a controlar um pouco a dieta, quando a gente está com um maior controle das nossas reações emocionais, principalmente do estresse. Nós precisamos criar o hábito de exercer a capacidade da metacognição. Isso fará com que a gente adentre mais nesses aspectos inconscientes, fazendo com que a gente reprograme o nosso corpo a obedecer um novo estado mental. Para isso precisa de treinamento. Eu preciso estar disposto a adentrar nesses processos. Eu tenho que se sentir capaz, acreditar de que o pensamento, o único pensamento, também é capaz de produzir o bem-estar. Se eu acredito em algum nível de compreensão de que o pensamento pode influenciar a minha vida, eu tenho que começar a acreditar que o pensamento pode trazer saúde. É claro que apenas um único pensamento não será capaz de modificar um hábito conquistado ao longo de anos e anos, por uma questão de memória celular, de receptores que são formados. Ao primeiro sinal de uma mudança de pensamento, o corpo que foi programado para aquilo dá um sinal. Ele manda quimicamente uma informação para o hipotálamo, falando que o nível de sofrimento, o nível de infelicidade, o nível daquela emoção que está querendo ser mudada está baixa, fazendo com que haja uma produção maior. Nós tendemos a trazer mais sofrimentos, mais infelicidades, porque o nosso corpo está viciado naquela emoção. Sentiram o quanto que é difícil a gente ficar consciente disso, mas não é impossível. É totalmente possível. Nós podemos conscientemente, aqueles que ainda não estão bem treinados para fazer a meditação, começar a fazer ensaios mentais. Fazer ensaios da vida que ele quer viver no futuro, mas vivê-la agora, no presente. Porque todas as potencialidades existem no campo quântico, no atual momento, no presente, superponíveis. Nós escolhemos aquilo que nós queremos sintonizar. É isso que fará com que nós tragamos novas escolhas para as nossas vidas, novos potenciais para as nossas vidas.
E é isso que a gente tem treinado as pessoas a fazerem nesses workshops. Principalmente treinar uma função do nosso lobo frontal, que é a metacognição, de pensar sobre aquilo que nós estamos pensando. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem durante a semana. Pensassem naquilo que vocês estão pensando. Não deixassem escapar para aqueles que sofrem com algum hábito indesejável, comecem a perceber o estado emocional que vocês estão vivendo naquele momento. E tentem vincular qual pensamento que deu origem àquilo. Que sensações físicas vocês sentiram ou estão sentindo com aquele pensamento e com aquele sentimento? Formigamento nas mãos, coração acelerado, o que seja. Identifique. Torne-se cada vez mais consciente desses processos, para que vocês possam depois instituírem a mudança. Porque se vocês estão sintonizando com a infelicidade, com o sofrimento, vocês podem fazer o contrário, sintonizarem-se com a felicidade e com a autoestima. É totalmente possível. Bom, eu não quero me estender muito hoje. Hoje nós conversamos sobre como se tornar cada vez mais consciente dos processos inconscientes e vimos que a metacognição é totalmente possível, que é uma habilidade natural do nosso lobo frontal. É apenas a questão de a gente ter esta informação e querer fazer em nossas vidas. Eu espero que vocês durante a semana utilizem das mídias sociais, de e-mail, de comentários, por mensagens. Mandem as suas dúvidas, mandem os tópicos que vocês gostariam que fossem conversados aqui e a gente vai aprimorando este canal de comunicação. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um abraço no coração, uma excelente semana para vocês e até a próxima oportunidade. Tudo de bom.